paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 14. Maravilha. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 28 a seguir, diz assim. Podemos ler? Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou na força do vento e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Disse a ele: como é pequena a sua fé. Por que duvidou? É sério, pergunta alguém assim: por que duvidou? Por favor, tome seu assento, querido. Ao pastor Elias Cardoso, eu expresso a minha gratidão mais uma vez pela oportunidade que me é dada. Assim eu agradeço a todo o corpo de obreiros que aqui estão. Pastor Flávio, mais uma vez, meu muito obrigado pelo seu carinho, pela recepção que me é dada, pela confiança. Depois da pregação, eu tenho o tema chamados e vocacionados. Eu tenho outro tema, princípios da liderança de Paulo. Eu tenho outro tema, a cruz de Cristo. E eu tenho avivados pelo Espírito Santo. A cara da Beperus. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: por que duvidamos? Todo mundo aqui duvida. E esta será a companheira da fé enquanto estivermos na terra. Quem diz que crê, duvida. Quem diz que tem fé, já duvidou muito, pode estar duvidando agora. E de certas coisas, duvidará ainda amanhã. Quem não tem fé alguma não sabe o que é dúvida. Só sabe o que é dúvida quem tem fé. Por termos sempre pequena fé, estamos sempre envolvidos em questionamentos, suspeitas, medos. Até quem já atingiu grandes níveis de fé, isso eu digo, Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja e no tempo em que vivemos, até quem já atingiu grandes níveis de fé, estiveram sujeitos a duvidar. É impossível vivermos nesta terra sem termos dúvidas. Não há como termos uma fé perfeita em um mundo imperfeito. Só quando aquele que é perfeito vier, se acabarão as dúvidas e não precisaremos de fé. Eu poderia dizer que na vinda do Senhor a dúvida cessará, porque sendo Ele perfeito, uma fé perfeita nos alcançará. Não. Enquanto estamos na terra, vivemos entre a dúvida e a fé. Só na vinda do perfeito, a dúvida será anulada e não precisaremos mais de fé. Por quê? Porque fé está ligada à esperança.
A esperança está ligada a esperar um bem melhor no futuro. Vindo Jesus, Ele é o bem melhor que aguardamos e precisamos. A fé é a prova daquilo que você não consegue ver. Se já estaremos diante de Cristo face a face, para que fé? Não precisaremos clamar: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Não falta. Não precisaremos clamar por resposta. Céu não será lugar de oração. Quem ora hoje, clama hoje, vai cantar na eternidade. Só cantar e agradecer. Ímpios hoje cantam, se alegram e no inferno clamarão. E não terão resposta. A igreja que ora hoje tem resposta, mas no céu não precisará clamar. Não precisaremos de fé lá. Mas aqui precisamos vencer a dúvida pela fé. Se é necessário vencer a dúvida, é porque a temos. Se é necessário superá-la, é porque precisamos sempre estar ativando a nossa fé. Os ateus nos questionam: por que você crê? E a gente prova que não precisamos de provas científicas para crermos. Então ele diz para nós: ora, acreditar sem prova é ser crédulo. Só que aí eu digo a vocês, eu pergunto a vocês: por que vocês duvidam? E eu respondo: duvidar sem motivo é ser tolo. Se crer sem prova é ser crédulo, duvidar sem motivo é tolice. E eu não estou lhe chamando de tolo. Se eu estou dizendo que você duvida, eu estou dizendo que você tem fé. Porque só duvida quem já conhece a fé. Só sabe o que é dúvida quem já teve nele ou nela plantado ou plantada a semente da fé. Em que você sustenta a sua dúvida? Não minta, não minta. Eu sei que você canta, você dá glória, e a gente chora, a gente pula, a gente grita, e isso é lindo, é perfeito. Mas teve dia que você não pulou, teve dia que você não gritou, teve dia que você nem gritou, meu Deus, teve dia que você nem disse eu creio. Teve dias que você veio ao culto arrastado. E tem gente aqui assim. Tem outros que estão cantando para tentar, mas aí dentro vem a dúvida. Um questionamento na faculdade. Um texto bíblico difícil de compreender. Uma experiência mal compreendida. Uma dor sem causa. Te faz duvidar. Espera aí, se eu sou salvo em Cristo, qual é o perigo de me tornar incrédulo? Qual é a prova que eu posso ter para sustentar a minha dúvida? O mundo não crê por falta de provas, legal. Agora, você crente, duvidando, tem que ter provas. Se você não me der a prova da sua dúvida, aí sim é tolice. Duvidar não é tolice, mas duvidar sem saber do que duvida te torna tolo. E eu estou aqui nessa tarde para dizer a você: por que você duvida? Se temos fundamento para a fé, esse mesmo fundamento para a fé nos apresenta os fundamentos da nossa dúvida. Os lavradores dizem assim, a terra que não produziu o joio não vai conseguir produzir o trigo. A terra do coração que não produzir dúvida é porque ainda não produziu fé. Quem ainda não duvidou não sabe o significado de crer. Esse texto é Jesus vindo andando sobre as águas. Os discípulos temerosos dizem: é um fantasma.
E Jesus os consola dizendo: não, não é o fantasma, sou eu. Por essa apresentação, sou eu, Jesus está tratando-os primeiro por dentro. Jesus primeiro quer acalmar a tempestade dentro, para depois acalmar a tempestade fora. Sou eu, não temas. Só um, no meio de 12, diz: Senhor. Por que ele diz Senhor? Ele reconheceu o eu sou, ele reconheceu o não temas, e apesar do vento, ele reconheceu a voz. Mas ele está em dúvida, ele está à beira da morte, o barco balança, as ondas sobem, o vento sopra. Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Saberei se és tu, se me deres uma ordem para superar o que me causa medo. Saberei que és tu, se me desafiares. Saberei que és tu, se me confrontares. O vento já me confronta, mas me causa medo. O balançar do barco me confronta, mas me causa espanto. Mas a sua voz me confronta para me fazer crer que eu sou capaz de ir até aí. Então me chama, se é o Senhor mesmo. E não está nada fixo não. O vento está soprando, o barco está balançando. Se é o Senhor mesmo, chama eu aí. E Jesus sobre as águas: vem. E o vento está soprando, e o barco está balançando, e ele: eu estou indo. E ele consegue descer, e ele desce do barco. E os 11 lá: Pedro, o que é isso, Pedro? E ele começa a andar sobre as águas. Pastor, o senhor vai falar de dúvida baseando-se num cabra que andou sobre as águas? Sim, ele andou sobre as águas. Mas de repente o texto diz que ele olhou para as ondas, para o vento, e começou a afundar. Quando ele começa a afundar, é porque após sentir as águas como vidro debaixo de seus pés, e ele entende que dá para continuar andando sobre as águas sem olhar para quem o chamou. Tem 11 atrás de mim dentro do barco. Olha eu aqui, ó. Eu estou falando de Pedro, irmão. Se tu já estudou a Bíblia, tu sabe como é que é Pedro. Eu andando sobre as águas, ó. Só eu. Os outros com medo, ó, eu aqui, ó. Olha eu sobre as ondas. Quando ele pensa que pode andar sobre as águas sem olhar para quem o chamou, ele começa a afundar. Sabe por que você duvida? Porque às vezes Deus permite a fé faltar, para você lembrar que ela não nasce em você, ela vem dele. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele anda sobre as águas. Enquanto olha para Jesus, ele anda sobre as ondas. Olhando para Jesus, ele atravessaria o Atlântico. Olhando para Jesus, atravessaria o Pacífico. Mas quando tira o olhar de Jesus, se afogaria num lago pequeno. Sem olhar para Jesus, se afoga no riacho. Por quê? Pregar sem olhar para Ele. Por quê? Cantar sem olhar para Ele. Por quê? Tomar suas decisões sem consultá-lo. Por quê? Querer tomar posse de vitória sem uma vida cristocêntrica, sem uma teologia cristocêntrica. Por quê? Orar, lutar, se esforçar na vida, confiando nas próprias habilidades. Se você deixa de olhar para Ele, você vai afundar. Por quê? Ele vai fazer com que sua fé te abandone.
Ele mesmo arranca a sua fé de você. Pastor, o que é isso? Ele deixa a fé faltar? Deixa. E quando a fé falta, o que acontece? Eu duvido. Se ele tem esse controle de deixá-la faltar e de trazê-la de volta, é porque ele é o autor. Se eu quero seguir em fé, eu preciso manter-me olhando para ele. Então nunca esqueça isso. Quando você estiver duvidando, analise para onde você está olhando. Romanos, capítulo de número 3, versículo 2. A incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Então, às vezes, ele continua sendo fiel, apesar da sua dúvida. E a fidelidade dele faz com que ele tire a fé de você por certos momentos. Por quê? Porque se ele não tira a fé, você não afunda. Se você não começa a afundar, você não clama. Se você não clama, não ora. Se você não ora, é porque não depende dele. Se não depende dele, é soberba. Se é soberba, se parece com Satanás. Se parece com Satanás, é inimigo de Cristo. Se é inimigo de Cristo, você vai para o inferno. Ele continua fiel, ele é fiel a ele mesmo, permite que a fé falte. Se ele permite que a fé falte, é porque a fonte da fé é ele. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele é fiel. Hebreus 12,2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. É uma versão mais atualizada. Outra, Hebreus 12,2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele a nossa fé começa, e é nele que a fé se aperfeiçoa. Então afundamos por duvidar, e duvidamos porque temos fé na fé, ao invés de termos fé no Senhor. Quando Pedro afunda, olha isso, presta atenção nisso. Quando Pedro começa a afundar, versículo de número 30. Reparou na força do vento, começou a afundar e gritou: Senhor, é o versículo 31 que é esplêndido. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão. Ele está andando. Quando tira os olhos do autor da fé, quando tira os olhos de quem o chamou, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, no mesmo instante, Jesus está lá do lado, segurando-o na mão. Faltou a fé potente, mas não faltou o Deus presente. Ele está duvidando, ele está afundando, mas Jesus estava ali. O que está acontecendo? Jesus segura na mão. Eita glória, olha, Jesus segura na mão. Mas repreende. Por que você duvidou? Senhor, eu deixei os 11 para trás. Duvidou. Senhor, eu encarei o vento. Duvidou. Senhor, eu encarei a tempestade, mas duvidou. Olha onde é que tu está. O Senhor está me exortando? Estou. O Senhor está me confrontando? Estou. E agora? Eu estou segurando na sua mão. Eu te confronto, mas não te largo. Eu te exorto, mas não abro mão de você. Pedro, eu só estou te ensinando. A fé não vem em você por causa de você, Pedro. Você não é melhor do que ninguém por causa de sua coragem, Pedro. Se continuasse olhando para mim, Pedro, não precisarias afundar. Mas quando você tirou os olhos de mim, você começou a afundar. E só lembrou de mim quando começou a afundar. Olha eu aqui de novo, Pedro. Nunca diga eu tenho história. Isso é fé na experiência. Nunca diga eu tenho Bíblia. Isso é fé na teologia. Nunca diga eu sou de oração. Isso é fé na sua devoção.
Mas sempre diga: eu tenho um Deus. É por causa dele que você tem história. É por causa dele que você tem devoção. É por causa dele que tu tens sabedoria na palavra. O que é isso, pastor? Não tirar os olhos do Senhor. Você não é o autor da sua fé. Segundo, duvidamos por circunstâncias temporais. Pastor, eu creio em Jesus, eu sou salvo em Cristo, amém. Mas você duvida? Eu duvido. E por que eu duvido, pastor? Circunstâncias temporais. O único homem sem pecado, Jesus. Mas não há um único homem na Bíblia sem sofrimento. Isso quer dizer que Deus não faz caminhos fáceis para seus filhos. Todos nós, antes de sermos coroados, deveremos lutar. E a fé vai te dar força nas tempestades, nas batalhas, mas ela não vai te proteger das suas guerras. Pedro afunda quando dá mais atenção às coisas secundárias. Ele olhou para o vento, ele sentiu o vento, ele olhou para a onda e começou a afundar. Aquilo era secundário. Por quê? Porque o vento passou, a tempestade acalmou, e o Criador do vento, o Criador do mar, é o mesmo hoje e eternamente. Não perca a atenção, por favor. Ele deu mais atenção a causas secundárias do que deveria dar, e deu menos atenção ao alvo primário do que deveria. É por isso que a gente duvida, porque damos mais atenção a coisas visíveis do que as coisas invisíveis. Olhamos para as dificuldades e não para quem está no controle delas. Eu anotei aqui para eu não me perder, que eu não sou muito de pregar mensagem assim de consolo. Só que Jesus encharcou o meu coração para pregar isso aqui para vocês agora à tarde. E quem sou eu para desobedecer? Pedro, olhando para a causa secundária, se assemelha a nós. Como que nós olhamos para as causas secundárias? É quando os melhores negócios e oportunidades fogem da gente. Antes as portas se abriam e você diz: agora estão fechadas. Meu barco, minha vida era cheio de oportunidades. Agora as bênçãos simplesmente se esvaem. Ameaças em cima de ameaças, como as ondas cobrindo o mar. O mundo é grande e sua força pequena. Não consegue cumprir o que promete. Faz voto e quebra. Inicia a leitura e é barrada. Está afundando. Está começando a duvidar. E aí olhamos para essas circunstâncias e eu te pergunto: como que você pensa em Cristo no meio de suas dores? Como você pensa em Cristo em meio às suas batalhas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você está enfrentando essa luta travada, você que está assistindo essa mensagem e você que está presente aqui, galeria e nave e púlpito, enquanto você enfrenta as suas dificuldades, eu vou te perguntar se você já orou semelhante ao que eu vou falar aqui. Você já disse assim: Senhor, Tu sabes de todas as coisas? Você já orou assim: Senhor, está tudo em Suas mãos? Você já disse assim, Senhor, Tu és onipotente e capaz de me livrar ou me aperfeiçoar nessa tempestade? Você já disse assim, Senhor, está difícil, está doendo, mas eu sei que Tu és fiel. Por que eu estou dizendo isso? Escute, ainda que eu te assuste, eu preciso que você me escute. Suas dificuldades não vêm do chão. Não vem da esquerda, nem da direita, nem do norte, nem do sul.
Suas dificuldades vêm de Deus. Talvez você diga: pastor, o homem me persegue. Pastor, o homem é mau. Visão humanista. Talvez você diga: o diabo está furioso. Visão espiritualista. Mas você tem que dizer: o homem é mau, o diabo é maligno, mas há um Deus que está acima do diabo. Há um Deus que está acima dos homens. E minha vida está na mão dele. Está no controle dele. Todo o seu sofrimento ou é permissão divina, ou é decreto divino. As partículas que compõem o remédio que você toma vem da permissão dele. Antes desse fardo ser pesado para você, ele já mediu, ele já testou e disse: ela suporta. Ele suporta. E Paulo diz: o mesmo que permite as tentações também dá o escape. Você está onde Deus te colocou. Você está passando pelo que Deus permitiu, escreveu, sondou. É a soberania dele que sara sua alma nessa tarde. E eu vou mais fundo: se ele te chama para o fogo, ele vai estar lá. Se ele te chama para a tempestade, ele vai estar lá. E se você obedecê-lo, você vai sentir as mãos dele te levantando. As mesmas mãos que se estenderam para Pedro. É isso aqui que está o meu maior consolo. É aqui que está o consolo dessa igreja nessa tarde. As mesmas mãos que se estenderam, pastor Flávio, para Pedro, enquanto ele afundava. Por favor, me ajude. Aquelas mãos se estenderam para Pedro, sim ou não? Sim. As mesmas mãos. Olhe como que a mensagem do sangue está no coração dessa juventude. As mesmas mãos que se estenderam para levantar Pedro, estas mesmas mãos, por você, se estenderam na cruz. Os mesmos pés que vieram caminhando para levantar Pedro, aqueles mesmos pés foram pregados lá na cruz. A mesma voz que consolou Pedro, dizendo: que tens, homem de pouca fé. A mesma voz que consolou Pedro lá na cruz, por sua causa, bradou: eu paguei o preço. Já está tudo consumado. Já está tudo pago. Ela só precisa confiar. Ele só precisa descansar. A cruz coloca você e Pedro no mesmo nível. Que nível, pastor? Dependente da graça. Assim como a esperança para Pedro foi a voz dele, assim como a esperança para Pedro foi a mão dele, assim como a esperança para Pedro foi a presença dele, essa é a sua também. O Cristo da cruz. Como eu preguei semana retrasada, Jesus está vindo sobre as ondas, e eles dizem: é um fantasma. O vento era real, o barco era real, as ondas eram real, e só Jesus é fantasma. E ele está dizendo: eu sou mais real que suas dores. Eu sou mais real que suas dúvidas. Eu sou mais real que seus questionamentos. E aqui assentado, Deus me mandou te fazer perguntas agora.
Já não foi suficiente você chegar até aqui? Já era para ter afundado desde o início. Mas você está aqui agora, hoje. E a pergunta é: que poder é esse que está te mantendo? Já não foi suficiente esse poder que te levantou e te trouxe aqui? Então você está entendendo que não foi pelo seu próprio poder. Você já suportou ondas maiores, você já suportou ventos piores. E assim como Deus responde à fé, Ele surpreende suas dúvidas. A fé de Pedro em descer do barco foi honrada, mas a sua dúvida foi surpreendida. Mesmo você não crendo, Pedro, eu estou aqui do seu lado, te tomando pela sua mão. E tudo isso que eu estou falando a vocês, eu encerro agora. O vento estava soprando, a onda estava embravecida, mas quando foi que tudo se acalmou? 32, quando entraram no barco, o vento parou. Eu não te quero sozinho, diz o Senhor. Você desceu do barco por mim. Eu te devolvo para o barco na companhia de seus irmãos. Você desceu e andou sobre as águas só. Eu te devolvo a verdadeiros amigos. Eu te coloco no meio de pessoas que têm as mesmas dúvidas que você. Mas é você que afundou, que traz a minha presença para dentro do barco. Todos ficaram dentro do barco, mas foi o Pedro que quase afundou. Aquele que desceu sozinho. Ninguém quis enfrentar o desafio com ele. Ninguém quis enfrentar a onda com ele. Ninguém quis fazer o teste com ele. Mas aquele que quase afundou, sobe acompanhado com Jesus no barco. Sobe acompanhado com Jesus no barco. E agora todos estão olhando para ele, entendendo: quem desceu só, está subindo acompanhado. Na dúvida, nem na dúvida, ele afundou sozinho. Porque Jesus estava lá. E agora é ele que traz a presença do mestre para o barco. O Senhor está dizendo: ainda que você tenha duvidado, você está levando a minha presença para casa. Ainda que você tenha duvidado, eu estou caminhando com você e te levando para dentro do barco. Não abandona o barco. Senhor, estou contigo sobre as ondas, vamos embora. Não, teve mais gente que duvidou, Pedro. Senhor, mas agora eu estou crendo. Teve mais gente que duvidou, Pedro. Agora é você que vai sarar a fé de quem está duvidando lá dentro do barco, Pedro. Deixa eu perguntar só para quem lê Bíblia. Eu disse que eu encerro agora, já desliguei o esboço. Todos gritaram e chamaram Jesus de quê? Lá fora? Fora do barco? Chamaram Jesus de? Aí agora que Jesus e Pedro entram no barco, todos os discípulos o adoraram e gritaram: de fato, tu és o Filho de Deus. A adoração está transformando dúvida em fé. Você não adora porque tem uma fé perfeita. Você adora porque confia em quem te chamou, apesar de suas dúvidas. As dúvidas vêm, mas Jesus está dizendo: eu saro a fé do meu povo nessa tarde.
Eu creio em ti. Quando todos os meus coloca fé, Jesus. Como o diabo disse sobre Jó, ele disse sobre você. Que você não acreditaria mais. Que você não lutaria mais. Mas ele perdeu mais essa. Aí Jesus responde: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o quê? Pois das tu e doer. O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho é bem melhor. Então recebe. É para você que caiu, é para você que duvidou, é para você que pensou em desistir do ministério, é para você que pensou que suas orações não são ouvidas, para você que pensou que não vale a pena mais lutar porque você cai mais do que todos, erra mais do que todos. É para você que Ele está estendendo a mão nessa tarde. E Ele está dizendo: sou eu quem te sustento, sou eu quem te ajudo, sou eu quem levanto outros que mesmo duvidando não vão desistir de você. Isso se chama graça, favor imerecido. O sangue derramado na cruz te garante a certeza de que apesar das suas dúvidas, Ele não desiste. Fica em pé. Eu quero orar por você que foi vencida pela dúvida, foi vencido a tal ponto de se desviar. A dúvida se tornou incredulidade. Você se desviou. Ou você que por muitas dúvidas ainda não confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador. Está tudo no controle dEle. E até o seu desejo de voltar para Ele
vem dele. Ele faz milagres, ele gera uma música, ele dá um sermão, e isso vai abrindo o seu coração. Onde está a primeira pessoa que foi vencida pela dúvida? A incredulidade te venceu e você quer voltar para papai agora. Saia do seu lugar e a gente vai orar por você. Nas mídias sociais, se você está assistindo aí pelo canal do YouTube, escreva eu quero. Tem alguém acompanhando para orar por você. Mas aqui dentro, galeria ou nave da igreja, pode ter alguém que precisa voltar para Jesus agora. Sai do seu lugar, a gente quer orar por você. Enquanto a música toca, a igreja ora, e enquanto a igreja ora, Jesus restaura. Vem para papai. Já tem uma vida aqui para papai. Ele quebra a incredulidade e sara a sua fé. Volta para o barco. Volta para o barco. Volta para o barco. Volta para o barco. A fé nasce quando ele grita: Senhor, salva-me. Tem um rapaz ali que quer Jesus, traz ele aqui. Traz ele aqui, ó. A fé nasce quando ele grita: Senhor, salva-me. Abre um espaço maior aqui, queridos, por gentileza. Na internet, a Tatiane Mendes disse: eu quero. Quem pode dar glória a Deus? Eu quero Jesus. Se clamar, a fé vem. Se clamar, ele estende a mão. Adora, irmão, adore, irmão. Nós somos aqueles que estão no bar, se alegrando com o Pedro que está voltando para o barco com Jesus. Vem, moça. Essa dúvida não pode se tornar incredulidade. E se tornar incredulidade, a igreja está orando e Jesus amolece o coração de pedra. Traz ele, traz ele. A dimensão que a AD Perus nesses congressos causa no reino espiritual é isso. Sem forçação de barra, pregação da palavra, adoração ao Senhor, vidas se rendendo a Cristo. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu e seu sangue verteu. Aleluia. Foi aonde? Foi na cruz. Foi na meus pecados castigados. Foi ali. Que você cantou, eu ouvia falar a cruz é a ponte que te traz de volta e te conecta ao povo do céu. Vocês começaram a cantar, foi na cruz, eles começaram a se derramar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Enxergue a cruz, enxergue a cruz. Foi lá que as mãos restauradoras se estenderam.
mais um dia sem ti, meu pescado, sobre minha espada. Corri, eu clamei, me salva, me perdoa, me tira daqui. Quando Jesus te salva, Ele te traz para o barco, Ele te traz à igreja, Ele te traz para a comunhão. Foi ali pela fé, meus olhos. Estende as mãos para eles. Qual ditoso então esse meu coração, quão duro eu fui, só a igreja foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. As mãos da igreja para cá. Pede para eles que vieram à frente repetirem o que eu disser. Eles vão orar comigo agora. Pessoas na internet disseram eu quero. Fala para nós, pastor. Fala para nós. 27 irmãos na internet disseram eu quero. Eu sou livre. Eu sou livre. Por causa nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ah, meu Deus! Canta a igreja. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pastor, e depois de agora? E depois disso aqui? Algo mais. Algo mais limpo. Se nesse sangue mais todos vocês que vieram à frente, falam assim comigo. As mãos, a igreja estende as mãos. E todos vocês aqui, abaixem a cabeça em sinal de humildade. E digam após mim, diga: Senhor Jesus, eu sei que eu mereço o juízo, mas eu preciso da graça. Minha natureza humana é caída,
mas a sua mão me levanta, o Espírito me regenera, e a sua obra na cruz me garante vida eterna. Recebe-me como membro da tua família, me sustenta nesse barco, em nome de Jesus, amém. Dê glória a Deus por essas vidas.